Mais um momento Equipar chegando até você. E hoje, dando sequência a esse assunto que começamos no último tempo que tivemos sobre espiritualidade saudável. Todos nós queremos desenvolver uma caminhada espiritual de forma abundante, de forma progressiva e crescente. E nós falamos na última sessão, falando e apresentando que algumas coisas, elas nos impedem de avançar. Citamos Romanos capítulo 8, onde Paulo nos fala sobre a escravidão da carne. Quando andamos nas coisas da carne, nós não conseguimos realmente ter um desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas, elas ficam numa gangorra espiritual. Ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Por quê? Porque muitas vezes não conseguem vencer certas etapas na sua vida. E hoje eu queria tratar um assunto com você que é um inibidor, é um teto, é algo que nós, na verdade, não nos deixa avançar nas nossas caminhadas espirituais. Ou seja, o nosso desenvolvimento espiritual fica tolhido, fica bloqueado. Muitas vezes nos enchemos num culto e acabamos esvaziando. E nós vamos perceber nesse texto que Paulo descreve no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante. Eu vou ler numa versão da linguagem de hoje, que é uma forma bem clara de nós entendermos as coisas que nos limitam, e eu vou pontuar algo nesse sentido. Diz assim o versículo 16 em diante: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da carne, da natureza humana. Então, primeiro princípio, se eu quero ter uma espiritualidade saudável, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está nos ensinando. A carne milita contra o Espírito. Veja o que ele diz: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então há uma luta da minha carne contra o meu espírito, contra as coisas espirituais. Melhor dizendo, o Espírito de Deus quer algo para a minha vida espiritual, para que eu me desenvolva, mas eu milito contra as coisas da carne. Aí Paulo então vai começar a especificar essas coisas. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Então veja só, aqui Paulo estava ministrando muito aos Gálatas em relação a muitos preceitos da carne, da lei, e eles estavam muito divididos. Então Paulo está ensinando que quando somos guiados pelo Espírito de Deus, estamos livres das coisas da lei. Na sequência, Paulo então vai estar dizendo: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a lista, ela é grande. Paulo está falando das coisas que nos impedem de ter uma espiritualidade saudável. Entre elas está aqui a impureza sexual. Muitas coisas podem ser faladas sobre isso. A idolatria, muitas vezes coisas que levam os desejos da carne a impedir. Ou seja, a pessoa busca Deus e depois começa a praticar
certos atos que vão impedir o pecado, na verdade. Mas o que eu quero destacar com você hoje é algo que impede profundamente a nossa espiritualidade. Observem que no texto está escrito no versículo 20, as inimizades. Eu quero te falar uma coisa importante hoje sobre espiritualidade saudável. Uma das maiores barreiras para alguém avançar é ela aprender a lidar com as ofensas. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. A raiz de todas as inimizades é uma ofensa não resolvida. E uma ofensa não resolvida é algo que vai te bloquear, vai te paralisar. Talvez eu esteja ministrando a pastores, a líderes, a pessoas que convivem em um ambiente de relacionamento. É impossível alguém não nos ofender. É impossível alguém não gerar em nós uma ofensa. E ofensa é uma agressão que sofremos. É algo que vem e nos fere, ou com palavra, ou com atitude, alguma coisa que fere profundamente o nosso coração. Mas observe uma coisa interessante. A partir do momento que eu não lido com essa ofensa, eu faço daquela pessoa meu inimigo. Uma pergunta para todos nós. Se você fosse fazer uma lista das inimizades que você tem hoje, como estaria esta lista? Quais seriam as pessoas que entrariam na tua lista de inimizade? Entenda uma coisa, que se essas pessoas que você não consegue falar, não consegue dialogar, não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, se tornou um bloqueio para você. E a sua espiritualidade, ela vai ficar comprometida. Não quer dizer que todas as pessoas que nos ofenderam, nós temos que ter relacionamentos novamente profundos com elas. Não, nós devemos ter todo o cuidado, devemos ter toda a habilidade, mas o problema é que quando essa ofensa ela não é resolvida, carregamos essa pessoa conosco. É onde vai entrar a questão de perdão, é a questão de nós sabermos liberar perdão. O que eu quero afirmar para você que todas as ofensas não resolvidas criou para você um bloqueio, criou para você um teto, criou para você uma inimizade. E quando temos muitas inimizades, o Espírito de Deus não vai poder fluir em nós. Muitas vezes em uma comunidade, em uma igreja local e às vezes até no ambiente de trabalho, a pessoa começa a realmente regredir por causa que ela começa a fazer muitas inimizades. E por que ela faz muita inimizade? Porque ela não soube lidar com a ofensa no seu coração. Então, se você quer desenvolver uma espiritualidade saudável, crescente, progressiva, você quer ir para frente, você quer mais de Deus, você quer mais do Espírito Santo, você quer mais das coisas de Deus, se atente a esta lista de Paulo, que eu estou tocando somente em um dos pontos. No próximo momento nós falaremos de outros pontos, mas esse é um dos pontos que hoje, no meio de toda essa pandemia, tem tanta gente ferida, tem tanta gente que não está conseguindo se reerguer, porque se ofendem facilmente, se ferem facilmente e não procuram resolver essas ofensas. Eu queria te dar essa direção. Peça ao Espírito Santo que te dê graça. Converse com uma pessoa sobre uma ofensa que você recebeu e você não está conseguindo superar isso. Isso vem à tua mente, isso te fere e aquela pessoa se torna um inimigo para você. E às vezes a pessoa sem entendimento realmente te feriu, mas talvez não foi algo tão grave. Mas talvez foi pai, mãe, amigos, pastores, líderes que te ofenderam e você criou nessa pessoa um inimigo e você está lutando contra ela, você evita ela, você procura de todas as maneiras de estar distante, só que você não percebe que isso criou um nível de bloqueio para você.
O Espírito Santo quer te levar a uma vida abundante. Libere essas pessoas do seu coração, libere essa ofensa. Procure buscar ao Espírito Santo, que Ele vai te guiar a momentos de paz e de tranquilidade. Quando nós começamos a resolver as nossas ofensas, nós começamos a ter mais amigos e menos inimigos. E a inimizade não se torna algo para nós cotidiano, é apenas coisas que não vão ter muito valor, porque nós começamos a aprender que nós queremos crescer e não ficar detidos. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Lembre-se, Deus quer que você cresça. Deixe as inimizades para trás. Proclame vitórias sobre essas ofensas, porque Deus vai te conceder em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos avançar, queremos crescer, queremos ter uma vida abundante, queremos liberar as ofensas com as quais muitas vezes tentam nos oprimir e tentam, Senhor, levantar tantos inimigos perto de nós. Às vezes, Senhor, temos uma lista tão grande que não sabemos lidar com ela. Ajuda-nos, ó Deus, a resolver as nossas ofensas. Ajuda-nos a superar as nossas inimizades, para que nós não estejamos presos e fazendo a vontade da carne, mas nós possamos ser guiados pelo Teu poderoso Espírito. Essa é a nossa oração no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça de dar aí o seu like, dar o seu toque no sininho, fazer a sua assinatura no nosso canal para que a gente possa levar isso a outras pessoas. Compartilhe e que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo Momento Equipar, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.